Cacai, o maior criminalista do Brasil, criticou pesadamente José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, aí no Roda Viva. Quem vai explicar pra gente essa história é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. José Múcio Monteiro, que eu não consigo entender como é que assim a pessoa ainda tá no governo, mas aí eu lembro que de quem é o governo. De quem que ele é amigo, né? Exato. De que das pessoas todas. O Múcio tem uma fama em Brasília, um amigo jornalista me falou que mora lá, que ele é, tipo, o cara mais agradável, assim, se você quiser informações oficiais, Sofia. Tipo, ele é o porta-voz, assim, que te bajula, que te elogia pelas matérias. Dizem que ele tem um disco de música aí no Spotify, que vocês podem buscar aí e eventualmente descobrirem. Não sei se a gente já falou em corte. Eu já ouvi. Eu não sei se a gente já falou aqui nos nossos cortes, mas eu já ouvi. José Múcio Monteiro, o maior puxa-saco dos militares, tem um álbum no Spotify, pesquisem, aí vocês me contam o que vocês acharam das músicas dele. Mas assim, o Cacai detonou o Múcio, e essa entrevista do Roda Viva, honestamente, Sofia, assim, aquilo pra mim é um cara cavando demissão, ele quer sair do governo, ele também já não aguenta mais, porque prenderam o Braga Neto, e assim, a função dele acabou. Mesmo se soltarem o Braga Neto agora, o estrago tá feito, assim, o governo, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal se posicionou a respeito dessa questão, tem investigação da Polícia Federal, para que manter o Múcio lá? Mas assim, o duro, Sofia, é esse título aqui do G1 que eu vou trazer para vocês, coluna da Andréa Sadi. Defesa de Bolsonaro vai usar a fala do Múcio no Roda Viva para defesa. É isso que o governo Lula conseguiu com o Múcio. Um argumento para a defesa do Bolsonaro. O ministro da Defesa de Lula diz que Bolsonaro ajudou a intermediar uma conversa com os comandantes das Forças Armadas. Ô, Sofia, assim, não é que os golpistas só queriam derrubar o Lula. Os golpistas queriam matar o Lula. O Lula tá dormindo com o inimigo. Assim, não dá para entender isso aqui. Aí tem essa informação. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu núcleo jurídico comemoraram a entrevista do ministro da Defesa José Múcio no programa Roda Viva nesta segunda. Múcio disse que recorreu a Bolsonaro ainda em dezembro de 22 para ajudá-lo a conversar com os 3 comandantes das Forças Armadas e fazer uma transição tranquila de governo. Segundo o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, os militares se recusaram a recebê-lo. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília, foi meu colega de muitos anos, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele. Ele disse, eu sou o novo ministro da Defesa, queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você me conhece, eu não sou do conflito, não de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, disse Múcio na entrevista. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, confirmou para o G1 que sem dúvida vai usar esse trecho para defender o seu cliente no inquérito do golpe. É obviamente incompatível a intenção de dar um golpe e determinar a transmissão de um comando militar. Olha o tamanho do enrosco, Sofia. A gente tem o representante do governo Lula dando argumento para anistia. E, gente, eu sou insuspeito. Das pessoas aqui do Meteoro, acho que eu sou a pessoa que menos taca pau no governo Lula, mas isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Assim, surpreende? Não. Vamos lá. A altura surpreende, vamos ser sinceros, assim. Porque, assim, okay. É uma molecagem isso aqui. Eu não sei nem como definir. Assim, seria o equivalente, sei lá, você ir na casa de um amigo seu e falar mal dele na casa dele, sei lá. Eu entendo, Pedro, mas mas você esperava já. Eu sempre gosto de lembrar, isso é uma coisa que passou muito despercebida para muita gente, mas você lembra quando o Múcio tinha acabado de ser anunciado como ministro? Ele foi anunciado antes do Lula tomar posse, foi ainda em 2022. E foram os primeiros, acho que foram os primeiros 5 ministros que o Lula anunciou, antes inclusive de tomar posse, e o Múcio estava entre eles. O Múcio estava saindo do evento em que foi feito esse anúncio, e daí teve o quebra-queixo, né? Aquele monte de repórter na cara dele. E quando ele está entrando no carro,
ele dá a entender que ele votou no Bolsonaro. Uhum. Isso o pessoal esqueceu, mas, gente, nós estamos falando de um ministro que tinha acabado de ser anunciado como ministro e falou para a imprensa, não com todas as letras, mas deixou nas entrelinhas para a imprensa que ele tinha votado no outro cara. Sim. Lembra o Zé Sarney quando votou no Aécio também? Sabe, desculpa, mas eu espero qualquer coisa dessa pessoa. Sim. Se o cara... Assim, o governo nem começou e o cara já tá fazendo isso, eu espero qualquer coisa. Uhum. Até que demorou, então, né, na sua ótica. Sim, até que demorou. Ele ficou um pouquinho mais na dele e tal, né? E aí tem a fala do Cacai. O Cacai recebeu o Lula na época quando teve aquele atentado em Brasília, que invadiram a sede da Polícia Federal. Eu tava com o Suman na live do meio-dia lá do DCM, e ele falou um pouquinho sobre o velho amigo dele, José Múcio, o Cacai. Vamos ver juntos. Desde quando? É muito engraçado. Eu não vejo ninguém falar em anistia para o cidadão que roubou um litro de leite Exato. no supermercado e que às vezes é preso meses, entendeu? E você coloca um ponto muito importante. As discussões políticas, elas podem se dar no Congresso Nacional da forma mais Desculpa, tá duplicado na tela, gente. 2 bolsonaristas de alto coturno que me ligaram para dizer, você está sendo muito radical. Radical não. O Congresso tem o direito de discutir anistia, o Congresso tem o direito de discutir o que ele quiser. Ela vai ser submetida ao judiciário, se passar? Claro que vai ser submetida. Claro. Só que a esquerda e a centro-esquerda e os democratas estão acuados. Veja bem, o Zé Múcio faz um grande trabalho enquanto ministro da Defesa. Eu sei a importância dele nesse momento delicado. Isso a gente discorda um pouquinho, né, Cacai? Mas deixa ele elogiar, que daí vem a porrada. Que passamos. Mas com todas as vênias, e ele é meu amigo, e eu não critiquei em momento algum por isso, veja bem, como é que se pode falar de pena? Uhum. Primeiro, quem não conhece o processo. Uhum. Segundo, é uma... Aqui foi uma carteirada de jurista, tá? Nem conhece o processo. Tá falando o quê? Fala do seu ministério, caramba, não do processo. Avanço desnecessário, especialmente de quem tem o poder que tem o ministro da Defesa, em cima do Supremo Tribunal Federal. Quem cuida disso é o Supremo Tribunal Federal. Ele até fez a ressalva. Isso é uma questão do Supremo Tribunal Federal. Mas as penas... Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande. A Procuradoria vai denunciar? Vai, repito, o maior exemplo, a maior prova disso é o fato de ter mandado prender, pedido a prisão do Braga Neto. Mas demorar quanto tempo? Poderia ter sido em 15 dias, se for em 3 meses, é uma ajuda enorme que a Procuradoria está fazendo ao Bolsonaro. Enorme. Sim. Porque, enquanto isso, o bolsonarismo está se organizando. A direita é muito mais organizada que a esquerda. Uhum. Muito mais organizada, tem muito mais dinheiro, tem uma capilaridade maior. Então, enquanto nós estamos discutindo aqui, eles estão conseguindo conversar sobre anistia com pessoas do próprio governo, que já começam a falar como é que se pode falar em anistia do Bolsonaro se ele não está sequer denunciado. Bolsonaro não é réu. Uhum. Além disso, há uma rede de proteção que cada um entende de uma forma, alguns porque são ultradireita e querem a volta do Bolsonaro. Veja bem, enquanto não se fez essa denúncia, nós estamos falando de um crime de 8 de janeiro. Você já tem a eleição do Trump, que obviamente não tem uma relevância maior aqui, mas que atiça o movimento, que inflama os bolsonaristas. Você já tem uma série de posturas de grupos que até então não se manifestavam. Um grupo de centro, grupos de pessoas democratas, dizendo assim, olha, realmente eu acho que há excesso nas prisões por causa das grandes condenações. As pessoas se esquecem, e seria muito bom o Supremo. Opa! Seria muito bom. Você Congelou o Cacai para a gente fazer o quê? Ninguém do 8 de janeiro. Não, já voltei com ele. Mas eu converso com advogados que têm clientes lá. Vários deles vivem numa bolha absolutamente ainda inatingível. Eles acham que a ultradireita vai ganhar de novo, eles não querem fazer nenhum tipo de acordo, eles não aceitam o acordo de não persecução. Uhum. Vários pegaram penas muito menores pela situação, porque você define a pena pela participação, você define a imputação, o crime.
Se a Procuradoria-Geral da República vem e imputa 5 crimes, o Supremo tem a obrigação. O Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. Já falei isso 1 milhão de vezes. Se provocado, ele tem que resolver. Se a Procuradoria denunciar por um crime, a pena está... No Brasil, os crimes, quase todos, têm a pena mínima e a pena máxima. Se denunciar por um crime, você vai dar entre a pena mínima e a pena máxima. Se for denunciar por 5, é a mesma coisa. Só que aqui, como tem um concurso material, as penas são somadas. A pena mínima, para quem for condenado nesse caso, dos 5, será de 13 anos. Que é o que está acontecendo agora. Com o Bolsonaro, tá certo, tá, gente? Com os generais, com esse pessoal que organizou, com esse pessoal que seria os beneficiários, aí é diferente. Aí você começa na pena mínima e vai haver uma dosimetria feita pelo tribunal que vai pegar muito mais de 25 anos de cadeia. Essa é a regra. Resta saber, esse é o pulo do gato, quais serão os crimes que o doutor Gollet vai denunciar. Porque eu acredito, repito, que vai haver denúncia assim. Não houve denúncia do Moro porque querem proteger a Lava Jato. Há 8 meses que o Conselho Nacional de Justiça... Gente, isso é muito grave. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão importantíssimo, presidido pelo presidente do Supremo. O Corregedor-Geral, do ministro Luiz Salomão, fez um relatório, coordenou, né, que fez a Polícia Federal, gravíssimo, nunca vi nada tão forte, imputando o crime de peculato, de corrupção, de organização criminosa, a Moro, Deltan e vários outros. Isso foi votado no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Olha o poder imperial que existe do Procurador-Geral da República. Há 8 meses esse relatório está na gaveta e vai ficar na gaveta. Vai ficar na gaveta. Felizmente, o relatório da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro, que envolve Bolsonaro, que envolve generais, não tem como ficar na gaveta, repito, porque já houve o pedido de prisão do Braga Neto. O tempo é favorável a eles. Se demora 1 mês, é um tipo de processo. Se demora 3, Pedro, ou 4, está dando margem, por exemplo, esse processo podia... Prescrição, né? Não, prescrição não. As penas são muito altas. É o ambiente que se cria. Por exemplo, nesse período em que está gestando essa denúncia, já tiveram várias manifestações de sociedade como um todo dizendo que a anistia tem que vir. É um processo orquestrado. Agora, ministros do governo falando em anistia e falando em pena alta. Olha que coisa grave. Entendeu? Então, há uma orquestração. Deu tempo deles poderem fazer um trabalho na sociedade bem. É um direito. A defesa tem todo o direito de chegar perto de autoridades e falar, vem cá, ajuda a gente aqui para pacificar o país. O que pacifica o país é o processo chegar ao fim. Sim, sim. Eu discordo 100% de dizer que a pacificação seria dando anistia ou fazendo o quê? Discutindo penas sem nenhuma autoridade de legislação. A pena que deu foi o Supremo Tribunal Federal. A partir daí não há como discutir. O que pacifica o país, ou pacificará o país, é a denúncia, o julgamento justo com ampla defesa e, se for o caso, a condenação ou absolvição. Que aí nós viramos a página. Nós viramos a página. Acho que é isso, né, Sofia? Só que o judiciário vai dando essa mãozinha para a extrema-direita se reorganizar, né? Exato. E eu concordo plenamente com o que o Cacai falou ali. Você não vai para pacificar não vai pacificar o país com isso. Muito pelo contrário. Eu diria que boa parte do que nós estamos vivendo hoje é justamente porque o país foi, aspas, pacificado dessa forma. A direita, né, quando ela tomou o poder com o golpe de 64, ela fez uma limpa nos militares. Os militares não eram todos de direita, os militares não eram todos golpistas, não eram. Coluna Prestes, né, gente? Coluna Prestes, intentona comunista, campanha da legalidade. A gente tem vários exemplos aí dos militares atuando aí pela esquerda. O que aconteceu? Eles tomaram o poder, eles fizeram uma limpa dentro do Exército, daí desculpa dentro das Forças Armadas, não só Exército, dentro das Forças Armadas, daí desculpa dizer, hoje é sim toda golpista, toda de direita.
vai ter um ou outro gato pingado que se perde lá dentro e depois vem chorar, não são todos, vai ter um ou outro gato pingado, mas eles próprios vão ser os primeiros a admitir que eles são perseguidos lá dentro. Então, hoje Então, enquanto a gente não resolver esse problema, eu não vou nem dizer, eu acho que a gente deveria ter uma forças armadas só de esquerda, mas eu nem preciso chegar nesse ponto. Só ter equilibrada, aspas, neutra, muitas aspas, porque não existe neutralidade, já seria melhor do que a gente tem hoje. Mas foi feito esse acordo de anistia? Não. A gente anistiou o torturado e o torturador. E daí você mantém essas forças armadas golpistas que a gente tem hoje. E o Múcio faz parte disso. O Múcio, inclusive, ouso dizer que o Múcio foi colocado lá pelo Lula e o Lula quer manter ele lá tanto justamente por isso. Porque o Lula realmente acha que é possível manter aquele bando de golpista lá quietinho só na conversa, só na lábia, só na conciliação. Não vai funcionar, Lula. Não vai funcionar. Não. Não vai funcionar e, na verdade, assim, se funcionasse, você vai governar do jeito que está sendo esse terceiro mandato, totalmente sitiado, não vai conseguir governar, gente. Vai fazer um governo de direita. É um governo de direita e, assim, fraco, a ponto de cair para um golpe, porque as pessoas, é isso que as pessoas precisam perder. Quando o pessoal vem com aquele papo, não, o Brasil está muito polarizado. Não, o Brasil não está polarizado. O Brasil tem a política tradicional e tem uma galera que quer dar um golpe, gente. Tem uma galera que não quer saber de eleição. Como está acontecendo com o Trump. Exato. Eles não querem mais saber de poder popular, eles foram pro fascismo, gente. E o fascismo neoliberal ainda por cima. Que eu tô quase vendo que talvez seja até pior do que o que o Bigodinho fazia lá atrás, né? Eu não duvido. Ainda mais que eles têm bombas atômicas. Imagina o Bigodinho com bomba atômica. Ele tentou. Ele não conseguiu. Enfim, Pedro, mas é isso? Antes que a gente se deprima mais? Super pra cima. Otimista. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que logo a gente tá voltando com mais Plantando Meteoro.